a nossa vida espiritual. Quando ele fala em templo aqui, ele não está falando em casa feita de tijolo. Ele está falando do templo que somos nós, que somos morada do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em casa feita pela mão do homem. Deus não habita em casa feita pela mão do homem. Às vezes tem gente que diz, Deus está aqui. Deus está aqui na hora que você estiver aqui. Você sai daqui orando, cadê você? Mas não tem tempo. Ele não habita em casa feita por mão de homem. Ele habita no nosso coração, que foi feito por Ele. O templo somos nós. Então, e nós precisamos saber como estamos edificando o nosso edifício, a nossa casa espiritual. É sobre isso que Paulo está falando aqui aos irmãos de Corinto, pois era uma igreja muito, que tinha os dons espirituais, todos os dons espirituais que tem na igreja de Corinto. Mas, conforme escrito no capítulo 11 de 1 Coríntios, existia confusão entre os irmãos. Eles não se entendiam. Isso é uma das piores coisas na vida de um crente, de um servo de Deus. É não se entender uns com os outros. A igreja era cheia de tanta coisa. Do jeito que existiam os dons espirituais na igreja de Corinto, existia erro grande, coisas tremendas, discussões, briga, alguém atraindo gato, alguém atraindo confissão. E isso não deixou de acontecer, ainda acontece no dia de hoje. Pessoas que puderem falar mal do que você fala, para tomar o seu lugar. Porém, nós devemos lembrar que tudo que a gente faz aqui na terra é escrito no céu. Se for de bem, vai estar lá escrito de bem. Se for de mal, está lá escrito de mal. Amém? Por quê? Isso não vai ser provado quando chega lá. Todos nós haveremos de prestar conta dos nossos dias que nós passamos na casa do Senhor ou fora da casa do Senhor. Então, Paulo, ele aqui no versículo, eu comecei bem na frente do versículo 10, ele vai começar a falar sobre isso. Ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dado, pois eu, como sábio arquiteto, o fundador e outro edificam. O fundador e outro já edifica sobre ele. O fundador, que é o fundador? Cristo. Cristo é o fundador. Cristo é o principal. Cristo é o dono. Cristo é o tudo na nossa vida. Paulo fala dele, da pessoa dele, dizendo que Deus pôs eu, como sábio arquiteto, o fundador, ou seja, o fundamento, e outro edifica sobre ele. E outro edifica sobre ele. Então, ele é o fundamento, não é Paulo que é o fundamento, é Deus que é o fundamento. E outras pessoas, nós, edificamos sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Está mandando cada um de nós ver lá para nós hoje, mas lá era para a igreja de Corinto. Era para aqueles irmãos que diziam que era cheio do Espírito. Aqueles irmãos que tinham os dons espirituais, mas não sabiam usar os dons espirituais. Aí ele vem aqui no versículo número 11
por outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Está vendo?